eu sou Adelita Fernandes, instrutora de oratória, e neste vídeo eu vou falar para você como perder o medo de falar em público. Acompanhe e tenha dicas eficazes para falar em público com tranquilidade. Pesquisas revelam que esse é um dos maiores medos da humanidade. E essa tem sido a busca para entender o que faz com que as pessoas se preocupem tanto, por exemplo, com a opinião do outro. Você mesmo que está me ouvindo agora, qual a sua habilidade ou a sua afinidade quando alguém te pede para falar em público, inclusive de improviso? Isso é leve para você ou não? Quais são as crenças então que estão por trás desses comportamentos que te impedem de levantar, de se expor, de erguer a mão para falar, de tomar iniciativa, do querer falar? E foi por esse caminho que eu fui durante muitos anos. Por quê? Porque eu não tinha esta habilidade e esta desenvoltura para falar em público. Eu gostava de estudar, porém eu tinha dificuldade. Então eu quis entender quais eram os pontos realmente que fazem diferença para você subir no palco e falar para inúmeras pessoas sem ficar vermelho, sem o coração estar disparado, as mãos não estão suando, a respiração não está ofegante. Mas não era assim. Tudo isso acontecia assim comigo, como acontece com a humanidade. Então eu trago uma pergunta para você. Quais são as pessoas num público que mais te incomoda, te atrapalha? Algumas pessoas me dizem que é quando são pessoas conhecidas, por exemplo, familiares, amores, e aí a pessoa fica meio sem jeito. Isso acontece com você? Outras pessoas, porém, já me disseram que quando temos pessoas num nível hierárquico maior que o nosso, isso também pode atrapalhar. Agora eu trago uma reflexão. Como que é para você quando alguém fala o seu nome e você precisa se expor de improviso, sem ter preparado nada? Isso é leve ou é complicado para você? Falar em público pode ser algo prazeroso, desde que você consiga entender o que acontece com você. Muitas pessoas sofrem de ansiedade só de pensar, de falar frente a algumas pessoas. E quais são essas pessoas que te inibem? Ou melhor, quais são as pessoas que você permite que te inibam? Nada e ninguém te inibe, nada e ninguém te atrapalha, a menos que você compre isso como verdade. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo? Que perder o medo de falar em público pode sim ser possível, mas primeiro entendendo que o medo é uma emoção primária. Ele vai continuar conosco desde a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa vida adulta. Mas o que acontece é que quando você estuda oratória, quando você pratica oratória, com técnicas de PNL, que é o que nós fazemos, você aprende a lidar com esse medo. Dessa forma, nada e ninguém te incomoda, nada e ninguém te atrapalha, porque o entendimento está na sua mente. O que você diz para você antes de você dizer para o outro? Então, uma das principais dicas para te dar, dentre 40 e poucas dicas de oratória, a primeira e uma das mais importantes é: tenha um diálogo interno positivo. Preste atenção no que você diz para você antes de levantar e falar em público. Como assim, Adelita? Eu não entendi. Eu penso positivo, mas o resultado sai negativo. Muito bem, então o que está acontecendo de errado aí, hein? Não basta apenas pensar positivamente. Nós precisamos agir assertivamente. E a oratória é um passo assertivo em relação a transmitir uma mensagem. Então, essa reflexão que eu trago e que para mim fez toda a diferença durante a trajetória de aluna e de professora de oratória é prestar atenção no que eu digo para mim. Então, se eu saio do meu lugar dizendo para mim: e se eu esquecer? E se me der um branco? E se o microfone não funcionar? E se não gostarem de mim? A propósito, eu ainda vou falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre agradar ou não agradar o outro.
Então nós saímos com uma imensidade de falas para nós mesmos. E se não der certo? Esse e se, conjunção condicional, você está trazendo uma condição para que isso não dê certo. E se você começasse a dizer para você, já deu tudo certo, eu estou bem, eu estou preparado. E claro, né, gente? Se prepare. Não fique contando com a sorte. Você pode falar de improviso quando você tem conteúdo, bagagem, matéria-prima, que se dá através do quê? Da leitura, dos cursos, da experiência. Então você prepara, estuda sobre o assunto e aí você vai para um passo seguinte, que é o controle da tua ansiedade, que é o diálogo interno positivo. Isso já aconteceu com você? De precisar falar de improviso e começar com um diálogo interno negativo? Vamos prestar mais atenção nisso? O grande segredo está no que você diz para você antes do que você diz para o outro. Deixe registrado aqui ainda algumas dicas que podem te auxiliar nesse processo da oratória. E uma das principais é o conhecimento da PNL, que é a Programação Neurolinguística, pois através dela nós temos o contato com os nossos recursos internos positivos, potencializando-os. E dessa forma você consegue acessar esses recursos minutos antes de uma exposição em público. Então a programação neurolinguística, junto com a oratória, é a combinação perfeita para você, comunicador de excelência, que busca um melhor resultado, que busca uma segurança maior para falar em público. Veja mais sobre isso, pesquise mais sobre PNL na oratória e saiba como utilizar isso a seu favor. Se esses assuntos te interessam ou se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, quais as suas dificuldades para falar em público, que eu, Adelita Fernandes, treinadora comportamental, estou aqui para te ajudar. Para continuar recebendo esses conteúdos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E ainda compartilhe esse vídeo para com as pessoas que você acredita que esse assunto também vai ajudar. Obrigada por nos acompanhar.